Olá! Iremos apresentar o analisador de ventilação mecânica, o LUFT. O LUFT é perfeito para a realização de ensaios e calibração em ventilador pulmonar, aparelho de anestesia, BiPAP e equipamentos ligados à ventilação que possuem um ajuste de concentração de oxigênio. Além disso, pode ser utilizado na conferência de pressão na linha de suprimentos de gases hospitalares, como oxigênio, ar comprimido e N2O. O LUFT auxilia de forma simples e objetiva os procedimentos em campo. O analisador de ventilação mecânica LUFT conta com uma tela LCD colorida de 7 polegadas touchscreen, botão liga e desliga, canal de passagem de ar de fluxo único que possibilita leitura unidirecional e bidirecional. O sensor trabalha na faixa de menos 200 SLPM a mais 200 SLPM. Para a conexão do ventilador, é necessária a utilização de um filtro na entrada de fluxo para evitar a contaminação do analisador. Na parte superior do LUFT, temos uma porta de conexão de baixa pressão, que suporta uma pressão de até 1000 cm H2O. Ao lado, temos uma porta de conexão de alta pressão, que suporta uma pressão de até 700 kPa. Um conector para o cabo da célula de oxigênio, que ao ligada deve ser inserida na linha de análise. Entrada de cabo de força com porta fusível, sistema de circulação de ar e leitura de temperatura e umidade. Na parte traseira, conta com uma etiqueta de identificação de número de série do equipamento. Ao ligar o LUFT, é apresentada a tela gráfica com a leitura de fluxo, volume e pressão em relação ao tempo. No canto inferior direito, é possível habilitar e desabilitar os gráficos. Para isso, basta desmarcar a opção desejada, que a tela irá se autoajustar e aumentando a visualização dos gráficos presentes. Na parte superior da tela, temos além da aba, gráficos, aba medidas, configurações, opção de congelar tela, que possibilita congelar a leitura gráfica e numérica, indicador de nível de bateria interna e uma opção para desligar o sistema. Acessando a aba Medidas, é apresentada todas as medidas numéricas do ensaio. A primeira coluna da esquerda para a direita, temos a leitura de fluxo corrente, fluxo de pico, frequência, relação de inspiração e expiração, tempo inspiratório e tempo expiratório. Na parte superior da coluna, podemos alterar o tipo de gás e podemos alterar o tipo de correlação de leitura de volume, clicando em cima da opção. Na coluna do meio, temos a leitura de volume corrente, volume tidal, volume expiração e volume minuto. Na parte inferior, temos as condições ambientais com a leitura de temperatura, umidade, pressão barométrica e altitude. Na terceira coluna, temos a leitura de pressão baixa corrente, pressão de pico e pressão de PIP. Para a leitura de pressão alta, temos um campo dedicado para essa leitura. No final da coluna, temos um campo para a leitura da célula de oxigênio. Ao clicar na unidade de medida de fluxo, volume, pressão baixa e pressão alta, é possível alterar a unidade de medida para a desejada. Acessando a aba Configurações, é apresentada duas subabas, uma de medidas e outra de sensor O2. Acessando a subaba de medições, é apresentada a seção de trigger manual, sensores de pressão e utilizar média móvel. Com a opção de trigger manual desabilitada, o LUFT irá apresentar a análise nas leituras de forma automática. Com a opção de trigger manual habilitada, é possível escolher entre trigger por fluxo e pressão. O trigger de fluxo é ajustado de acordo com a variação de leitura encontrada entre dois ciclos ventilatórios, de maneira a eliminar os pontos de variação na leitura de volume. Para um ajuste adequado do trigger de fluxo, é necessário observar na aba Gráficos o comportamento do fluxo com o intuito de identificar a amplitude do artefato, encontrado entre um ciclo e outro. Feito isso, basta adicionar 1,5 litros por minuto acima do valor encontrado e aplicar o trigger. Se o valor encontrado é de uma amplitude de 3 LPM, deve ser aplicado um trigger de 4,5 LPM. O ajuste de trigger por pressão é feito com base na pressão de PIP.
De forma análoga à de fluxo, deve ser acrescentado 1,5 cm H2O ao valor lido de PIP. Para saber a leitura de PIP, acesse a aba de medidas para realizar a leitura. Sendo assim, se a PIP encontrada é de 5 cm H2O, o ajuste de trigger será de 6,5 cm H2O, e caso tenha alteração nessa leitura, basta ajustar seguindo a mesma lógica. Ao final, clique em Aplicar. Além disso, o Luft possui um campo para alteração do delay do trigger. Essa opção possibilita ao usuário ajustar a quantidade de tempo de amostragem adotada para a análise. No campo Sensores de pressão, é possível definir o zero do sensor. Para realizar este procedimento, basta expor o sensor de objetivo ao ar do ambiente e clicar em Definir zero. A média móvel, quando habilitada, permite ao usuário selecionar a quantidade de medidas necessárias para realizar o cálculo de média. No canto inferior direito, é possível salvar as configurações realizadas, e toda vez que o equipamento ligar, já sobe com os últimos ajustes realizados. Como foi visto, o Luft é um equipamento de fácil manuseio e que possibilita ensaios e calibração em ventilador pulmonar, aparelho de anestesia, BiPAP e equipamentos ligados à ventilação, que possuem um ajuste de concentração de oxigênio. Além disso, pode ser utilizada na conferência de pressão na linha de suprimento de gases hospitalares, como oxigênio, ar comprimido e N2O.